Todo mundo fala de aba. O que é aba? Ah, meu filho tem que fazer terapia aba, só pode ser aba. Mas o que é isso? Então vamos lá. Eu também tive essa dificuldade, né, de entender no primeiro momento, mesmo sendo da educação, porque eu estudei sobre o behaviorismo na educação, né? Quando eu fiz licenciatura de história primeiro, tal, depois pedagogia, educação física, a gente estuda, que é o método. E o behaviorismo ele fala sobre reforçadores, positivos e negativos. Então, a base do ABA, que é análise do comportamento aplicado, e behavior é o termo de comportamento, mas em inglês. Então, ele notou lá que tinha um método de ensino que poderia ser utilizado, que ajudaria as crianças a aprender melhor, né? Então, metodologia de ensino é isso, ajudar, facilitar o ensinar, né? Essa comunicação das aprendizagens e conhecimentos que nós temos para transmitir, certo? Bem, então, o Skinner foi o cara que fez isso. E a análise do comportamento aplicado hoje, ela se tornou uma ciência muito mais ampla, tem outros autores e tal, mas a base referencial era ele. Então, por que que pro autista o ABA é mais funcional? Por que pro autista o ABA é tão importante? Todo mundo pode utilizar esse método, e esse método pode ser utilizado para crianças tanto neurodivergentes como não neurodivergentes, ou seja, crianças típicas. É um método. Só que o que faz ser tão interessante, então, para os autistas? Então, a gente entendeu aí que ABA é a análise do comportamento aplicado. Então, eu vou analisar o comportamento. O que é comportamento? Então, a partir dessa premissa, comportamento é tudo aquilo que a gente faz e diz. Então, vejam, eu sou uma pessoa que tenho muito, assim, mexo muitas mãos, né? Tenho muito movimento. Isso, inclusive, é até uma característica porque eu sou TDAH e sou um TDAH hiperativo. Então, essa resposta corporal minha aqui tem muito a ver com a minha neurologia mesmo, com quem eu sou. Eu posso controlar isso? Se eu quiser, eu posso. Então, é o que a gente chama de mask. Então, eu vou mascarar quem eu sou. Vou transmitir ser uma pessoa mais tranquila. Falar de um modo diferente. Só que isso é meio que atuar, né? Então, isso não é quem eu sou. E eu tive muita dificuldade em alguns momentos, que às vezes eu precisava muito me segurar para ser quem eu sou. Então, tá vendo? O comportamento, ele nem sempre pode ser mudado ou moldado. Alguns sim, outros não. Mas o que se percebe? Que na maioria os comportamentos podem sim ser ajudados, né? Porque eu gesticular não é uma coisa que está agredindo ninguém, mas às vezes alguns comportamentos eles podem machucar a mim e os outros. No caso dos autistas, às vezes as estereotipias e alguns movimentos eles podem sim causar danos tanto para o autista quanto para quem está cuidando dele, né? Tanto para o cuidador. E aqui que está o ponto. Então, o ABA, então essa análise do comportamento, então entender tudo que está sendo dito ou que está sendo feito é importante para a gente entender as dimensões daquela pessoa e como a gente pode ajudar ela a ter uma vida com qualidade, ter uma vida com uma interação boa com as pessoas e tudo mais. Então, o ABA ele vai usar os reforçadores. Os dois principais reforçadores que são destacados são o positivo e o negativo. E aqui está um ponto interessante. Quando a gente fala reforçador positivo e negativo, a gente tende a achar que é bom ou mal. Existe um termo que chama maniqueísmo, que é filosófico, que, mano, a sociedade tenta colocar tudo bem e mal para tudo, né? Então dividir as coisas, isso é muito ruim. Então esquece a divisão, não tem nada a ver com bem ou mal, positivo e negativo não é isso, tá? Acho que não deveria nem em outros campos ser disso. Então, no ABA, então, o que é um reforçador positivo? Então, o que é a recompensa positiva? O que é negativo? Vamos simplificar? Então, se você quer ensinar alguma coisa para sua criança e quer lá utilizar do reforçador, uma recompensa, portanto, aí, né, para ele aprender algo, como dei dicas em outros momentos, né? Então, lembra do exemplo lá do campo visual, para melhorar o contato visual? Então, eu vou colocar na altura aqui o reforçador, se a criança fez o contato, eu entrego para ela. Bem, isso é um reforçador positivo. Por quê? Porque eu estou entregando algo para ela, entendeu? Então, positivo é porque eu adiciono algo. Agora eu vou dar um exemplo do Raul, meu filho. A gente controla a tela, a gente não deixa ele muito tempo com um tablet. Mas o que eu percebi? Que para o Raul, o reforçador negativo funciona melhor do que o positivo. Então, o que é o negativo? Ele vê o tablet, quer poder brincar, porque ele tem autonomia de deslizar a tela, né? De poder ele escolher os conteúdos ali e tudo mais. Que a gente também controla, né, e tal, mas que ele tem uma livre escolha dentro do que já está determinado para ele, que é infantil. Bem, se eu falar para o Raul, se você não vier com o papai agora para poder tomar o banho,
Então vou dar uns minutinhos para você terminar. Se você não for comigo tomar o banho tranquilamente, você não vai poder usar o tablet. Eu vou deixar você um dia sem o tablet, ou 3 semanas sem o tablet, sei lá. Isso aí você tem que ver o que você vai fazer. Por exemplo, eu já deixei ele uma semana sem, porque ele tava tendo alguns comportamentos lá que não eram legais. Apesar de ele ser não verbal, ou seja, o Raul não fala, ele tava sendo um pouco agressivo, um respondão ali, não tava querendo, por exemplo, sentar bonitinho pra comer e tal. Então eu falei, vai ficar uma semana sem o tablet. E eu afirmo o tempo, inclusive, que é pra ele já ter essa noção do tempo. Então veja aí, ó, eu estou tirando algo que ele gosta. Então é um reforçador negativo. Compreende? Isso é importante. Então, reforçador positivo é quando você pega algo que a criança gosta e entrega para ela em troca de algo, em troca de um aprendizado. Quando você tira, é negativo. Então, eu estou simplificando muito aqui o comportamento, né? A ideia de comportamento e o ABA e a função do ABA e dos reforçadores. Mas é porque a ideia desse podcast, que desse espaço, né, desse ambiente, é justamente deixar mais simples, mais claro. Aqui, eu não estou tentando buscar falar com terapeutas. Lembre-se, eu estou tentando falar com pais que, assim como eu um dia, estavam desesperados do que fazer, né? Então, é importante lembrar, cada criança é única, cada criança tem as suas demandas. Então, estimule e ame a partir do único que é o seu filho, o seu amiguinho, a sua criança aí, né, que você cuida, tá bom? Isso é muito fundamental, não pode esquecer. Então, o que é ABA? Análise do comportamento aplicado, baseado no behaviorismo, então, lá do Skinner, que hoje se amplificou, tem vários tipos de ABA. E por que ele é tão efetivo para os autistas? Porque os autistas respondem muito bem quando se utiliza de reforçadores. Reforçadores podem ser positivos ou negativos. Reforçador positivo, quando eu entrego uma recompensa para meu filho em troca de algo. E reforçador negativo é quando eu falo, ó, você não vai poder ficar com isso porque você está tendo esse comportamento. Então você tem que ver, balancear, cada criança é única e perceber. Então, comportamento, tudo aquilo que a gente faz e diz. Inclusive, tem duas divisões do comportamento: o comportamento e o comportamento verbal. Em outro momento, eu vou falar sobre o comportamento verbal, que aí tem bastante coisa para falar, porque no comportamento verbal tem divisões, né, como o mando, tato e tal, mas aí fica para um outro momento, que aí eu esclareço isso bonitinho para vocês aí, ajudo mais um pouquinho. Valeu.